São 10h30 da manhã aqui no Texas. A gente vai, deixa eu dar as boas-vindas e feliz Dia das Mães para as nossas queridas mamães do Sunrise. A gente vai, então, só relembrando aqui, eu vou um minutinho aqui pedir para o Demetrios fazer a nossa prece inicial, querido amigo Demetrios. Você está on mute, só para você saber. Não mais, on mute. Aí depois eu vou projetar aqui o material da nossa abençoada área de evangelização, e a Dani vai falar aí para nós uma pequena introdução à área. Aí nós vamos passar para a Cris Bornel, que vai nos trazer o abençoado estudo de hoje sobre a maternidade, missão ou prova. E nossa querida Estela vai fazer a nossa prece final e irradiação. Então, sem mais delongas, amigo Demetrios, por favor, nos guie na prece. Ok, Edu. Então vamos lá, meus amigos. Bom dia a todos. Quero pedir a todos que me acompanhem em pensamentos, agradecendo ao nosso Senhor, ao nosso Pai, Criador do universo, de todas as coisas, que nos deu a vida. Agradecer pela essa oportunidade maravilhosa de mais um domingo de estudos, com a bênção da tecnologia, da internet, estamos juntos, virtualmente, nesse clima de carinho, de amizade, para a gente poder aprender mais, para a gente poder viver melhor, para transmitir alegria, para transmitir bons sentimentos, bons pensamentos, boas energias a todos. E pedir também a Jesus que sempre continue conosco, e a espiritualidade que envolva a nossa amiga Cristina, no estudo que ela nos traz, com muito carinho. E também, sem esquecer de pedir à nossa Mãe Celestial, Maria, que proteja todas as mães do planeta, que as envolva, porque a mãe tem esse papel primordial na educação e na evolução moral de toda a humanidade. Fique conosco, Mestre, e que tua paz envolva a todos nós, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, querido amigo Demetrios. Deixa eu ver se eu consigo fazer, então, o share aqui. Vou ver se eu acerto aí. Deixa eu perguntar. Tá aparecendo? Deixa eu ver se tá aparecendo a apresentação? Tá. Tá quase lá. Tá. Agora tá. Beleza, então, Dani, com você, então, querida Dani, vai falar sobre a evangelização. Edu, não é essa, não. Você pode tirar essa? Eu faço aqui o share então da Dani. Por favor. Por favor. Bom, isso é culpa minha, foi eu que passei essa pergunta, desculpa. Foi, não tem problema. Nem eu reparei. Obrigada, Claudinha. Obrigado, Claudinha. Claudinha tá de olho aí. Está alerta. Legal. Tá passando aí, Claudinha. Valeu. Bom, então, bom dia a todo mundo. Eu acho que é a minha primeira vez aqui. Eu tô sempre com Sunrise, mas sempre na área da evangelização, todo domingo. Bom, desde que o Sunrise abriu, né? Então, eu tô aqui para apresentar a área de 4 a 6 anos, né? Que é uma área que acontece no mesmo horário que os adultos, é bilíngue, por causa da necessidade das crianças, né? Algumas falam em português, outras em inglês. Não está acontecendo no momento online, porque é muita prática, né? E pouca teoria para ensinar as crianças.
Bom, o objetivo. O objetivo é apresentar a Deus na visão espírita como Pai Criador, observando a beleza de sua criação e aprendendo a se relacionar com Ele através da oração. E introduzir a doutrina fundamentada nos ensinos de Jesus, levando as crianças a cultivarem boas maneiras, respeito e amor, a família, o próximo e a natureza. Então, como é que a gente faz isso? Na brincadeira, nas historinhas. Muitas vezes, quando a gente estava em presencial, eu levava muitas crianças lá fora para ver a árvore, ver as plantinhas, os animais. E é isso, é dinâmica, é joguinho, é historinha. E quem quiser, né, quem tiver interessado, por favor, entre em contato comigo, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, Dani. Obrigado, né, sempre às nossas queridas evangelizadoras. Edu, se eu puder só adicionar uma coisinha, a Dani faz um trabalho maravilhoso, ela realmente ama o que ela faz, os pais que estão aqui presentes, que já tiveram crianças na aula da Dani, sabem, né, do que eu estou falando, e como ela disse, a gente não está no momento, mas a gente quer voltar presencial, então quem tem criança de 4 a 6 anos, por favor, saibam que quando voltarmos a presencial, nós retornaremos, né, com a Dani, e também que nós estamos sempre precisando de ajuda nesse grupo. Então, quem quiser também se voluntariar, passar um dia lá, ler uma historinha, né, fazer uma oração, é só entrar em contato com a Dani também, tá bom? Muito obrigada a todos, bom domingo. Muito obrigado, gente. Obrigada, Claudinha. Obrigado a vocês duas. Muito obrigado. Gente, então, seguindo, passamos para a nossa querida Cristina Burnell. Vai falar sobre as mamães. Olha só, a responsabilidade. Todos me ouvem? Todos Perfeitamente. Tá, o Antônio vai começar a fazer o slide, vai fazer o share. Eu estou vendo e vocês? Perfeito. Perfeito? Então tá bom. Bom dia a todos, parabéns pelo Dia das Mães. A Érica acabou de colocar no chat, eu tenho a felicidade de estar aqui com a minha mãe. Minha mãe está participando do estúdio de hoje, está presente. E é de muita responsabilidade, né? Falar sobre o Dia das Mães, falar sobre maternidade. Nosso tema é maternidade, missão ou prova. Então, iniciando esse estudo público de hoje, nós gostaríamos de deixar o nosso imenso agradecimento às nossas mães, assim como eu deixo para minha mãe, para todas as mães, por todos os seus exemplos, ensinamentos, por todo o amor, por toda a renúncia e por toda a dedicação. Bom, então, vamos lá. Pode seguir. Sempre nos estudos é interessante se colocar, entender um pouquinho, né, do que veio, porque quando nós falamos em Dia das Mães, muitas pessoas, ou Dia dos Pais, ou Natal, ou dessas datas comemorativas, muitas pessoas se questionam, né, como é que nós chegamos aí? Bom, o Dia das Mães é comemorado em mais de 45 países, iniciou, nós vemos isso, um período bem anterior, lá na mitologia, Grécia Antiga, ela já comemorava o Dia das Mães na entrada da primavera. E era comemorado a Cibele, ou Réa, a mãe dos deuses. Então já existia essa comemoração lá na Grécia Antiga. Depois, vindo um pouquinho mais para aqui, para os nossos tempos, Ana Maria Reeves Jarvis, uma ativista, em 1858, ela criou essa data, na verdade, com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças em famílias trabalhadoras. Então, era mais, não só uma homenagem às mães, mas no auxílio dessa diminuição de mortalidade infantil. Anos depois, a filha dela, 2 anos depois do falecimento da mãe, ela criou um memorial à sua mãe. Em 1914, o Congresso americano determinou
que todo segundo domingo do mês de maio seria considerado o Dia das Mães. Nós sabemos que, apesar de ser comemorada, tem outros países que comemoram dias diferentes. Então, por exemplo, em Portugal, é no primeiro domingo de maio. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, segundo domingo de maio. De qualquer forma, é um dia que nós devemos realmente... As pessoas dizem, né, todo dia é Dia das Mães, mas é um dia que nós devemos expressar a nossa gratidão. Quando nós começamos a preparar as palestras, ouvir material, pegar os subsídios, eu acabei vendo um padre, inclusive foi minha mãe que passou para mim, e eu vou citar ele um pouquinho mais para frente, mas ele dizia assim, né? Sou filho, logo existo, por causa de meus pais. Então, vamos dar continuidade a isso, né? Essa maternidade, essa paternidade. Instinto maternal e amor filial. Pode passar, Luz. Eu trouxe para vocês umas imagens que eu achei muito, muito lindas e que realmente elas estão ali, nós estamos falando de instinto, né? Nos diversos reinos animais. Isso também é trazido, já passando mais dentro das nossas obras, né, da parte de codificação de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 890, é perguntado, o Kardec pergunta aos espíritos, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? Então, será que nós somos de instinto maternal? Nós vemos nos animais, né? Essas figuras estão mostrando para nós, né? Esse cuidado, então tem esse panda abraçando o filhotinho, o outro cachorro, a leoa. Então tem inúmeras fotos, são muito bonitas essas fotos e não são as únicas, né? É só colocar no Google, você vai ver esse instinto maternal. Tem uma grande diferença entre esse instinto maternal e o amor filial. A diferença seria que nessas mães, digamos, que nós estamos vendo essas figuras, né, essas fotografias, nós estamos vendo que essas mães, elas se dedicam integralmente aos filhos até o momento que eles têm condições de caminhar sozinhos. Então, a partir do momento que a leoa ensina o seu filhote a se proteger, a caçar, a encontrar comida, abrigo, acabou a missão dela, acabou o trabalho dela. E isso acontece no reino animal de forma geral. Agora vamos pensar um pouquinho. O que vocês acham que acontece conosco? Nós ensinamos o filho a se alimentar sozinho, então primeiro você ensina com uma colherzinha, dá comida, depois ele aprende a segurar uma madeira, depois ele aprende a andar, tomar banho, vai para a escola. E aí encerrou o nosso trabalho. Nunca mais nós temos a preocupação. O que vocês acham? Será que é bem por aí? Pena que não dá para interagir, mas eu imagino que vocês estejam dizendo, não, de jeito nenhum. O nosso compromisso com os nossos filhos, na verdade, vamos colocar assim, o nosso compromisso com os filhos de Deus vai por toda a eternidade. Então, não só quando eles são pequenos e totalmente dependentes, mas por toda a eternidade. E vai por outras vidas, né? Nós vemos na bibliografia espírita quantas mães que voltam para ajudar os filhos, tanto desencarnadas como encarnadas, né? No nosso lar tem aquela parte bem bonita, né? Da mãe do André Luiz que encontra com ele, né? Então, as mães, para nós, é o resto da vida, dessa e das outras todas. Quando nós falamos, pode mudar, por favor. Quando nós falamos, então, eu coloquei os filhos de Deus, né? Não são os nossos filhos, nós somos instrumentos de Deus e nós temos o acolhimento dos filhos de Deus. Esse acolhimento, muitas pessoas, hoje em dia, né, felizmente, muitos de nós realmente pode agradecer às mães, mas infelizmente nem todos os filhos tiveram essa oportunidade do convívio com a mãe,
de boas lembranças, alguma coisa que aqueça o coração, que faça com que eles se sintam verdadeiramente amados. Mas, o que nós podemos dizer disso? Que tudo existe de acordo com a vontade de Deus. De alguma forma, que nós não vamos dizer aconteceu isso ou aquilo, nós deveríamos passar por aquela situação, ou a nossa mãe, ou vamos dizer, os nossos pais deveriam passar por essa situação. Então, não nos cabe o julgamento do que aconteceu com os nossos pais. De uma forma boa ou ruim, nós devemos a gratidão. Porque sem eles, nós não estaríamos aqui no domingo de manhã do Dia das Mães falando sobre isso. Divaldo, numa das mensagens dele, ele fala que a mãe dele é uma mãe analfabeta, que teve 13 filhos, 3 abortos espontâneos, e ele coloca de uma forma muito linda. Ele diz assim: para dar vida é necessário dar a vida. Então, mesmo uma mulher simples, uma mulher analfabeta, ela tem muito a oferecer para os filhos. Não existe a necessidade de uma educação formal para que uma mãe tenha todo esse amor, essa exemplificação. Não só as mães da carne, as mães que geraram e pariram seus filhos, mas podemos colocar, por exemplo, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. E ela traz essa frase, né? Ela teve também o acolhimento dos filhos de Deus, mesmo não gerando esses filhos. E ela diz: os filhos são como águias, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a sua vida. Mas a cada voo, a cada sonho, em cada vida, permanecerá para sempre a marca de seus ensinamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então Jesus nos alerta, né? Isso é Mateus capítulo 19, versículo 19. Jesus, ele confirma nesse mandamento a necessidade de respeito e o amor que temos que ter daqueles que geraram a nossa vida. Independente do que eles tenham feito para nós, de bom ou ruim, todos nós, de alguma forma, tivemos esse contato, tivemos essa oportunidade de reencarnação. Às vezes é uma oportunidade de alguns minutos, e algumas crianças são separadas da mãe no momento do parto, praticamente, mas nós, ainda assim, Jesus nos diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Bom, seguindo no Livro dos Espíritos, nós sempre gostamos de trazer as questões do Livro dos Espíritos, porque elas dão uma estruturada, né, para não ficar uma coisa assim que eu acho que, né, e na questão 582, Kardec pergunta aos Espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Aqui eu colocaria... Eu, pessoalmente, não achei, depois nós vamos ver outras questões, mas eu não achei uma questão que dissesse paternidade e outra maternidade. Então, nós gostaríamos de colocar uma questão mais ampla, né, como paternidade e maternidade. E os espíritos nos dizem, né, que sem contestação nenhuma é uma verdadeira missão. Então, quando nós estamos lá no começo da aula falando maternidade é uma missão ou uma prova, nós já temos a primeira resposta aqui, né? É uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo o grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização física débil e delicada, que torna propício a todas as impressões. Então,
é de grande responsabilidade. Quanto mais nós vemos o que nos traz a doutrina, mais claro se torna essa responsabilidade. Nós sabemos, como espíritas, que isso não foi por acaso. Nós sabemos que existe um planejamento reencarnatório e que nós escolhemos sermos pais. Nós escolhemos para ensinar ou talvez para aprender alguma coisa. Então, nossos laços familiares, a nossa família não é por acaso, nós sabemos disso. Então, é uma verdadeira missão que nós mães, nós pais temos na formação do caráter dessa criança. Nós assumimos essa responsabilidade. E essa responsabilidade se vê no dia de hoje muitas vezes meio diluída. Diluída no sentido dos pais que delegam às escolas, aos professores, essa responsabilidade. As babás, as pessoas que trabalham com eles, hoje em dia, talvez até ao iPad, aos vídeos, é uma responsabilidade nossa e nós vamos arcar com essas consequências. Então, amar nossos filhos envolve amor, atenção, fé em acreditar que nós podemos fazer e que, de alguma forma, isso nós temos que passar, muitas vezes situações extremamente difíceis, e muita, muita, muita paciência. Bom, numa aula falando de maternidade, como que nós não falaríamos de Maria? Uma querida amiga do Sunrise, a Estela, ela um tempo atrás, ela me mandou um texto que se encontra, é o último capítulo do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, o irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. E é muito, 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 muito lindo. Eu recomendo a vocês lerem, eu vou trazer alguns pedacinhos para vocês. Maria não precisaria de uma aula para se falar sobre Maria, acho que precisaria de uma vida, de uma existência, para poder transmitir um pouquinho de todo o amor, né, de toda a compaixão, de toda a resignação de Maria. Mas vamos trazer só algumas coisinhas para que a gente tenha uma ideia do que seja esse exemplo de mãe, né, Maria. Um outro livro muito bonitinho, é um livro que é muito utilizado também em evangelização infantil, é Maria de Nazaré, de Roque Jacinto. Então, ele diz assim, Maria é um espírito simples, como nós sabemos, uma mulher simples, uma mulher do povo, uma mulher, claro, sem cultura acadêmica, mas previamente ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E ela foi a nossa, e ainda é, a nossa grande intercessora. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Uma das palestras, tem um palestrante que chama João de Luca, ele colocou uma questão que eu achei bem interessante. Ele diz assim, em qual momento que Maria deixou de ser a mãe de Jesus e se tornou a mãe da humanidade, a mãe de todos nós? A resposta dele, ele diz que é no momento da crucificação. Isso é só um comentário, não existe no Evangelho segundo o Espiritismo ou nas obras de Kardec, não existe essa resposta, mas é interessante na reflexão de cada um, e talvez essa resposta seja diferente para cada um de nós, a partir do momento que nós aceitamos Maria como nossa Mãe Santíssima. Inclusive porque se começou a chamar Mãe Santíssima, que nós vamos comentar um pouquinho para frente. Bom, vamos então pensar um pouquinho na cronologia de Maria. Nós sabemos muito a respeito de Maria. Muito simples, ela era casada com José e ela sempre aceitou com muita resignação tudo aquilo que lhe foi pedido, com muita fé. Imaginem se Maria tivesse sido uma mãe diferente, se ela tivesse sido super vendo nossos filhos conversando com ladrões, com pessoas meio esquisitas,
Ela viu várias vezes Jesus estar afastado, conversando com pessoas que ela não conhecia. Ela viu muitas vezes Jesus perto de pessoas, dos doentes, dos leprosos. Imagine uma mãe super protetora que impedisse Jesus de fazer isso tudo. É claro que Jesus tinha uma opção de vida, mas isso seria uma reflexão de quanto nós podemos influenciar na vida dos nossos filhos. Maria, então, ela vai ter a visita do anjo Gabriel, avisando sobre a sua gravidez, ela vai se surpreender, e ela fica muito surpresa, porque ela, né? E ela sabe que realmente ela foi a escolhida, né? O anjo Gabriel diz para ela, né? Maria, eu vou passar alguns trechinhos, porque eu acho que são bem, vou pedir licença para vocês para ler, são bem curtinhos, mas é melhor do que falar, que a gente acaba passando mais a mensagem, né? Então, o anjo Gabriel diz para ela: alegre-se, Maria, o nosso Senhor e Mestre estará com você. Por isso pode considerar-se a bendita entre todas as mulheres. Maria sentia-se perplexa, comovida diante da saudação do Espírito de Gabriel, e ficou a refletir sobre o que desejava aquele ser de aspecto profundamente amoroso. Bom, ela aceitou com muita fé, com muita resignação. Ela passa a conversar com Jesus, e tem uma passagem que ela está conversando, ela está próximo a uma amiga dela, Miriam, né? E Miriam pergunta para ela: Maria, você está conversando sozinha, né? Você agora deu de falar sozinha? E Maria fala: não, estou conversando com meu filho, Jesus. Né? Então ela já, a partir daquele momento, né, que Jesus está ainda no ventre de Maria, ela tá nessa ligação. E nós sabemos que existe, né? Quantas vezes, né, nós conversamos com a barriga. Eu lembro que eu e o Antúlio, nós colocávamos música, né? Então alisava a barriga, conversava com os nossos filhos, com Pedro, Gabriel. Maria não foi diferente. Bom, e nessa conversa Maria dizia para Miriam, né, isso tudo, e Miriam dizia assim: bom, pelo que você me diz, Maria, esse Jesus, mais do que os outros filhos, lhe assegurará paz e tranquilidade por todos os dias de sua vida. Poxa vida, será que Maria sabia, tinha noção do que ela iria passar, do que ela veria Jesus, o seu amado filho, passar? Vou dizer para vocês. Maria responde assim: pelo que você me diz, não será a paz e a tranquilidade dos bens da terra, Miriam. Registro as advertências deste meu filho, de que viverei momentos de luta e verterei muitas lágrimas. Então Maria sabia, de alguma forma ela já sentia o que estaria acontecendo. Bom, Maria, nós lembramos que Maria vai visitar Isabel e vai conversar também com Isabel, a sua prima. Ela pede para José acompanhá-la, e ela vai conversar, e elas têm uma conversa também muito interessante. Quando nós colocamos, né, não interferir nos atos dos nossos futuros filhos. Então Maria já tem essa conversa, e ela sabe da importância dela aceitar as decisões de Jesus. O que Jesus deveria fazer e passar e ensinar para toda a humanidade. Ela diz assim: deveremos estar preparadas, confidenciou Maria a Isabel, para não interferir nos atos dos nossos futuros filhos. Eles não vêm a esse mundo para submeter-se à vontade dos nossos corações, e nem se subordinarem à vontade dos nossos sacerdotes. Então ela já entendia dessa importância, né, desse respeito da não interferência. É claro que fica muito difícil, principalmente com os filhos pequenos, você não interferir, porque muitas vezes nós percebemos, né? Nós não vamos interferir, então nosso filho vai subir na sacada do apartamento, do prédio de apartamento, e vai querer pular, e nós não vamos interferir para respeitar. Não, né? Tem claro
que tem um limite dessa interferência, e principalmente quando as crianças são pequenas. Bom, seguindo então nessa cronologia, Jesus vai nascer num estábulo, eles vão ter que, durante uma viagem, eles vão procurar o José, vai procurar um alojamento, não encontra. O dono dessa estalagem fica extremamente comovida, porque José diz, olha, não é por mim, é pela minha esposa, né? A minha esposa que está ali para ter a criança. Então, esse homem se sente extremamente comovido e fala, olha, o único lugar que eu tenho é o estábulo, né? Eu tenho o estábulo e Maria vai até lá. E José começa, né? Puxa vida, Maria, mas por que será que você vai ter que ter nosso filho nesse lugar, né? E Maria ali também vai dizer, né? Que não tem problema, né? Que se aqueles animais estão ali, né? Porque que se Deus colocou aqueles animais ali, por que eles não poderiam estar? Então é ali onde Maria vai nos trazer uma grande lição, né? Que perante ao Pai nós somos todos iguais. Todos nós estamos num processo de evolução, né? Se ela poderia ter naquele momento ali a criança ali, né? Jesus poderia nascer ali. Durante várias vezes nós temos algumas passagens nesse livrinho que Maria conversa com Jesus, né? Ela está sempre em contato e ela, em desdobramento, ela encontra Jesus, e Jesus também vai dizer várias vezes para ela que ela tem que ser muito firme, né? Um pedacinho que eu passaria para você seria assim: Jesus diz a Maria, você sofrerá com os meus sofrimentos, contudo, jamais se rebele com o que os homens confundidos me imporão de sacrifícios. Em tempo algum, não deixe de perdoá-los e compreendê-los ao infinito. E, nas mãos que se voltarem contra mim, beije-as espiritualmente. Imagine você ter que amar, perdoar alguém que está fazendo mal para o seu filho. Pessoalmente, eu acho que seria extremamente impossível, né? Mas esse é o nosso grande exemplo do dia, né? De Maria, né? Bom, nasceu Jesus, nasceu no estábulo. Maria sempre vai ter ajuda, proteção. Depois que Jesus nasce, Silas aparece e vai dizer comenta com a mãe, Lídia, e ele vai dizer para a mãe que tem uma pessoa no estábulo com um recém-nascido e eles vão até lá e ajudam. E Maria, Jesus e José permanecem uma época. Eles permanecem uma época com eles, e aí José recebe um espírito. Sempre tem essas descrições que eles acordam, eles despertam de uma forma assim muito tranquila e de uma presença muito amorosa, e é dito para eles, né, que eles devem sair, devem ir para o Egito, porque eles correm perigo. Aí nós lembramos daquela parte, né, que o rei Herodes era o rei da Judéia, e ele já tinha ouvido falar através de Simeão, através de outros sacerdotes, ele já tinha ouvido falar que o novo rei tinha nascido. Então nós sabemos essa parte tão triste, né, da história. É a parte onde eles têm que fugir, porque Herodes manda matar todos os filhos primogênitos. Eles vão embora, e eles vão ficar no deserto por um tempo, eles vão para o Egito, e lá também eles vão ter um auxílio, né? Vai aparecer Sara, que é uma mulher sozinha, que vai ajudá-los até que eles retornam para Israel. Quando eles retornam para Israel, vai começar Jesus já é maiorzinho, e ele está começando toda a sua peregrinação. E nós vamos pular um pouco o tempo, nós sabemos de todo o trabalho, tem a parte depois nós vamos falar um pouquinho, né, de um dos milagres de Jesus, que é quando ele pega água e transforma em vinho, mas nós vamos pular, né, para encerrar essa parte de Maria, dessa cronologia, né,
e já estamos vendo o Calvário de Jesus, já chegamos no Calvário de Jesus, né? E claro que Maria vai continuar dando grandes demonstrações de... Ela, lógico, ela sofre muito, mas da resignação, né? Da fé. E ela por nenhum momento ela se revolta, né? Ela questiona, claro, né? Por que meu filho tem que passar por isso tudo? Mas ela entende que é a vontade do Pai. E mesmo Jesus diz a ela, e já disse, né? Antes do nascimento, ele diz, né? Que ela vai passar por sofrimento. Ela tinha esse conhecimento. Tá? Bom, com muita resignação, Maria vai passar por isso tudo. E aí, depois do desencarne de Jesus, ela vai viver com a família e ela começa a ficar muito triste de ver a forma que já muitos dos seguidores de Jesus estavam levando a sua mensagem. Foi um período que já começou um pouco assim de discussão, alguns problemas de, não, eu acho que é assim, deve ser por aqui, por ali, e ela se recolhe com a família e está acompanhando isso também, sentindo muita dor no coração, né? Ela continua seguindo dessa forma. Até que um pouco depois, João procura Maria, né? João Evangelista, ele procura Maria e diz a ela que ele tem um lugar, que ele demorou para voltar para buscá-la, porque na verdade ele estava procurando uma choupana, um lugar onde ela poderia ficar. E nessa choupana, ele recebeu essa choupana como uma doação, né, um presente de uma família rica que tinha se convertido ao cristianismo. Eles tinham dado essa choupana em Éfeso, e ali ele queria continuar, né, a missão consoladora que Jesus havia trazido para todos nós. Maria se sente extremamente feliz, agradecida. Existe uma passagem, quando Jesus está crucificada, que existe meio a entrega, Jesus entrega de uma forma muito linda, como tudo que ele fez, claro, mas ele coloca, né, João e Maria como realmente mãe e filho. Então, ela segue muito feliz com o João e ela vai viver até os últimos dias da vida dela nessa casinha. E ela realmente vai transformar essa choupana num lugar de acolhimento, né? Onde eles acolhiam as pessoas em todos os sentidos. Então, uma pessoa que chegava lá doente, precisava de um lugar para dormir, uma pessoa que precisava que fossem curadas as chagas, que precisasse de comida, em qualquer sentido, no sentido espiritual, tudo aquilo acontecia nessa choupana. E um dia apareceu um leproso e disse para Maria assim: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e nossa mãe santíssima? Então, nessa bibliografia, diz que a partir desse momento, também, nós passamos a nos referir como Maria, nossa mãe santíssima. E ficou conhecida, né, depois esse lugar, essa choupana, como a Mãe Santíssima. Ela ficou ali até o desencarne. Nessa passagem, nesse capítulo Maria, do Humberto de Campos, tem uma descrição lindíssima do desencarne de Maria, que Jesus vem encontrar com ela e leva, né, vai levar Maria, e ela ainda permanece encarnada por mais pelo que dá para perceber, assim, pela noite, por algumas horas, né? E uma parte também muito linda, né? Bom, não tem... Eu acho que eu já falei muitas vezes muito linda, muito linda, muito linda, porque realmente é muito emocionante. Mas dizendo, né, como Maria, mesmo no momento do desencarne, Maria, ela percorre vários locais e ela revê várias passagens da vida dela. Mas um dos locais que Maria percorre, ela vai até as prisões que estão... Nesse período nós já temos, né, toda a perseguição dos judeus, que eles são jogados nas feras, e ela vai e ela ora.
nessas prisões, por aqueles que ali estão. Então, eu li, chorei bastante, se eu continuar falando, eu continuo chorando. Então é isso, gente. A cronologia de Maria nos traz todos os exemplos, né? Será que Maria como mãe, né? Esse exemplo tão lindo, tão maravilhoso que nós temos. Vamos seguir um pouquinho mais. Bom, nós estamos bem de tempo, 11h10. 3 minutinhos. Nós colocamos Maria como nossa grande intercessora. E como eu coloquei isso, só para passar rapidinho, seria assim, né? Maria sempre intercedeu junto a nós, por nós, junto a Jesus. E uma das passagens que exemplifica bem isso é quando Maria está com Jesus nas bodas de Caná, ou de Canaã, e acabou o vinho, e ela pede, né, que Jesus interceda, que Jesus possa auxiliar, porque é tão importante, né, a presença do vinho nessa cerimônia. E Jesus diz que ainda não é a hora. Mas ela chega aos servos, próximo dos servos, e diz assim, né, façam o que ele pedir. E Jesus acaba cedendo, né, e ele pede que sejam os jarros de vinho que estão vazios, sejam enchidos com água, né, e transforma isso em vinho. Esse comentário, essa passagem, seria só para deixar uma reflexão para vocês. Por que Jesus não pegou e já colocou o vinho dentro dos jarros? Por que Jesus pediu a água para transformar? Para ele, como um milagre, ele poderia já colocar o vinho. Mas o que nos traz isso como reflexão é que Jesus sempre espera alguma coisa de nós, ele sempre pede alguma coisa. E ele está pedindo de nós também essa transformação. Então, quando eu tenho meus potes, aqueles potes do meu corpo, né, o meu coração, o que tem o meu coração que precisa ser transformado? O que eu preciso dar para Jesus que seja transformado? Então, meus potes estão cheios de quê? Ou estão vazios de quê? Será que eles estão cheios de fé? E essa fé com Jesus vai se transformar em grandes obras, em grandes trabalhos? Meus potes estão cheios de amor? Estão cheios de revolta? Estão cheios de compaixão? Então, fica uma reflexão para todos nós, não é só para vocês, para todos nós. Nessa foto, ajuda, por favor, do amor incondicional, são fotos de mães, né? Então, mãe lendo livro, a mãe carregando o filho, parecem condições bem difíceis, né? Assim, essa foto de baixo, essas mães com as mãos levantadas, é uma foto da internet, que são mães que estão na porta de um presídio rezando. Depois a outra foto das moças vestidas de cor de laranja, também são mães que são prisioneiras, né? E ali tem a barriguinha, né? E nesse slide, o Edu me lembrou bem de uma questão do Livro dos Espíritos, a 385, que diz da nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos. E por que muitas vezes nós fazemos coisas tão... nós ajudamos tanto os nossos filhos, nós colaboramos na educação dos nossos filhos, nós auxiliamos os nossos filhos, e que muitas vezes nós não conseguimos ver que os nossos filhos realmente eles caminham no caminho do bem. Nessa questão 385, os espíritos dizem, né? Durante a resposta, ele diz assim, é uma resposta bem comprida, mas resumidamente ele diz assim: não sabeis o que elas são, né, os seus filhos, as suas crianças, né, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, é de nossa responsabilidade, quando eles são crianças, com todos os aspectos da inocência, eles ainda estão mais flexíveis, que nós possamos moldar essas crianças
nesse caminho do bem. E o amor de uma mãe, essa é uma parte também da resposta. O amor que uma mãe consagra a seus filhos, como é o maior amor que um ser possa devotar ao outro. Então, através desse amor incondicional, nós temos a condição de mudar essas, talvez, má influências ou características ou desvios de caráter. Só com amor, e esse nós sabemos que as mães têm um amor incondicional, isso pode ser feito. Então, nós podemos ver o quê? Num presídio, nós sempre temos mães visitando seus filhos. Pode ser o pior bandido, o pior, aquele que maltrata a mãe, que humilhou, que fez coisas horríveis, mas o amor incondicional de mãe sempre vai estar ali. Sempre as mães estarão perto dos seus filhos. E se elas não estiverem perto dos nossos filhos, como lá no comecinho, né? Nós sabemos, nós temos a fé que Deus sabe tudo o que acontece. De alguma forma, nós devemos passar por essa situação. E que, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, nós teremos a responsabilidade. Nós já passamos um pouquinho, então, a respeito desse slide, da questão 583, né? Então, diz, bom, mas e se a mãe fez tudo possível e imaginado, né? Como é que ela conseguiu, como que foi feito, né? O que vai acontecer com esses pais, né? Que fizeram de tudo. E a resposta dos espíritos vai ser, né? Que Deus é justo. Que Deus vai compreender que os pais fizeram tudo aquilo que eles poderiam fazer para influenciar os seus filhos. Passando para um lado um pouquinho mais bem humorado, né? Nós aprendemos a ser mães? Será que filho vem com manual de instruções? Uma vez nós tivemos essa conversa aqui em casa. Será que filho vem com manual de instruções? Porque não é fácil, né? Muitas vezes você conversa, dá certo, conversa na segunda, dá certo na terça, na quarta volta tudo normal. Então sempre tem, né? Sempre tem os nossos altos e baixos. Mas de alguma forma, de uma maneira bem humorada nesse ponto aqui, com a nossa responsabilidade, as nossas mães estão sempre nos auxiliando. Eu comentei com vocês no começo que um padre, chamado Padre Christian, ele fez uma mensagem bem bonitinha sobre o Dia das Mães, né? E ele diz assim, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, porque minha mãe me ensinou muito. A minha mãe me ensinou o gosto pelos estudos. Quando ela dizia, se você não terminar essa lição, você vai ver só. Ela trabalhou a minha coordenação motora. Quando ela dizia, pega esses brinquedos no chão, um por um, senão você vai ver só. Ela ensinou genética. Quando ela disse, você é igualzinho ao seu pai. E ela ensinou a ter sabedoria e paciência com a idade. Quando ela me dizia, quando você tiver a minha idade, você vai me entender. E muitas vezes ainda, e seus filhos vão fazer a mesma coisa para você. Bom, isso, gente, é um tema extremamente lindo, extremamente complexo, mas nós gostaríamos de deixar para vocês sempre. A mulher consciente exerce uma influência nos filhos. E qual vai ser esse tipo de influência que nós vamos deixar para os nossos filhos? Então, nos pequenos minutos, nas pequenas frases, nos pequenos ensinamentos, aquelas coisas que às vezes a gente fala e nem para pensar, né? Quando você fala assim para um filho, filho meu, não leva desaforo para casa. Você vai lá na rua e se vira. Ou quando uma mãe diz, quando um não quer, dois não brigam. Mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Então, seriam reflexões para nós, mães, para nós, pais, que assumimos essa responsabilidade na educação e na criação
dos filhos de Deus. Eles não nos pertencem, eles pertencem como todos nós pertencemos a Deus. Para concluir o estudo. O nosso estudo, então, que nós gostaríamos de colocar. Como Jesus já nos trouxe, honra teu pai e tua mãe. Dia das Mães, especialmente, envolvê-las com carinho e respeito e gratidão que guardam de todos nós. Mas não só no Dia das Mães. Vamos nos lembrar que cada dia do ano é o abençoado Dia das Mães. Na ausência das nossas mães, devemos reverenciar a nossa mãe no campo das vibrações, seja ela quem for, seja ela o que ela tenha feito. O que nós devemos é essa reverência, essa gratidão, porque sem ela nós não saímos. Para encerrar, uma mensagem de Emmanuel que nos diz: se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no seu erguimento na terra é o apostolado fundamental do cristianismo renascente e nossa doutrina consoladora. Emmanuel. Reencarnamos para aprender a amar. A mãe é a primeira prova de amor que nos deparamos em cada novo mergulho na matéria. Meus queridos, para encerrar, eu pediria para vocês, nós vamos passar um vídeo, tem 7 minutos, o comecinho, 2 minutinhos, vai ser uma homenagem a Maria. Nós citamos com muito, muito carinho nesse estudo público, e depois tem algumas outras mensagens que eu gostaria que vocês participassem conosco, e depois vamos fazer a nossa irradiação de encerramento e os avisos finais. Vamos vendo então aqui. O Antônio vai fazer o share. Parece que está apresentando. Você tem que desligar o seu microfone. Eu vou fechar o microfone. Pode ir? Pode. Vai explicando, faz 20 e tantas fotos, 28. Primeiro deu um pequeno esboço, e foi aumentando. E ele criticava, estava pronto até o último a fazer foi os olhos. Levou uma sexta fotografia. Eu queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo.
I love you, Mom. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. We all love you. Feliz Dia das Mães. Nós te amamos muito. Beijo. Tchau. Feliz Dia das Mães, amor. Nós todos te amo. Happy Mother's Day. Thank you so much, Mom, for being a role model to us every day and for all that you do for us. Hope you're having a great day. We really appreciate all the support you give us, no matter what, and being someone that we can really look up to. Happy Mother's Day. We love you. Oi, mãe. Só tô passando aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães. Eu te amo muito. Você sabe que sem você eu não estaria nem perto de onde eu tô hoje. Um beijo. Tô contigo pra sempre, cabeça. Feliz Dia das Mães. Cabeça. Strongest people I know. She is my rock and my anchor, and she's so kind and smart and beautiful inside and out. Thank you for raising me into the person that I am today. You deserve the world. Te amo, Mums. I just want to say that I'm extremely thankful for my mom, and that anytime I've needed help or needed anything, she was always there for me. And also, just such a caring person, and I just couldn't ask for a better mother. Thank you. Eu amo minha mãe tanto porque ela é tão carinhosa e ela é a melhor mãe que eu poderia ter pedido. I love my mom so much. Sometimes we argue, but sometimes I think it's because we love each other so much. She's amazing. She's so fun to talk to. She always helps me come up with really good ideas for things, and I am so happy to have her around. So, I love you so much. Mãe, só queria te desejar um feliz Dia das Mães. Tudo de bem pra você. Saber que eu agradeço muito tudo que você faz por nós. Todo mundo aqui em casa, eu, a Yubi, o pai, a vovó. E te amo. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Só passando rapidinho para deixar uma mensagem de Feliz Dia das Mães. Felizmente não podemos comemorar junto esse ano, mas em breve vocês passam aqui na cidade e comemoramos o Dia das Mães e o aniversário tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Beijão. Gente, meu marido colocou meus filhos também. Meu agradecimento mais uma vez ao Sunrise pela oportunidade de trabalho. Agradecimento à minha mãe. Foi um trabalho em equipe. O Antúlio fez o slideshow. Eu andei pegando várias fotos. Me desculpem se eu não coloquei todas as mães. Claro que todas vocês mereceriam. Mensagens, fotos. A Denete fez um cartão com as crianças do grupo dela. A Elaine fez um cartão também com o grupo, tá? Então, parabéns a todas as mães. Que vocês tenham um abençoado dia. Muito obrigada. Tá difícil. A minha voz até sumiu aqui. Bom, nós começamos o nosso encontro de hoje com Demetrios falando sobre as mães.
Nós tivemos a Cristina falando um exemplo belíssimo de Maria e de nós mães. E, logicamente, eu vou terminar com a mãe de novo, porque hoje é dia de choradeira. Então, gente, vamos agradecer todos esses ensinamentos, tentando colocá-los, esses exemplos, na nossa vida diária. Divino Mestre, amigos espirituais, que possamos abrir agora, Pai, os nossos corações, que possamos estar nesse momento conectados com o nosso anjo guardião, captando todas as emanações que ele... Que eles possam... que os anjos guardiões estejam dando a nós todas as emanações e que esses bálsamos... oh my God. Desculpa, gente. É o pessoal do Brasil tentando dar Feliz Dia das Mães numa hora meio imprópria. Desliguei o telefone. Então, que possamos abrir os nossos corações, que possamos estar nesse momento conectado, então, com os nossos anjos guardiões, captando todas as emanações que ele pode nos administrar, imaginando que esses bálsamos que eles nos reservaram com tanto carinho e amor possam nos fortalecer no propósito do bem e do amor no serviço com Jesus. Gostaríamos hoje de fazer uma irradiação especial a todas as mães, encarnadas ou não, mas que, porventura, também possam estar doentes, distante fisicamente de nós. Tanto nós que moramos aqui nos Estados Unidos, temos nossas mamães no Brasil. Então, essa prece, mãe, é para você, que sempre me ajudou, sem cansar, que nunca enxergou o mal em mim, que sempre teve paciência com os meus erros, que nunca se cansou de repetir a mesma lição, que esteve sempre ao meu lado quando estava doente, que me incentivou a ser uma pessoa melhor, que me defendia do mal como uma verdadeira leoa, que foi minha mãe, que é uma mistura de pai com mãe, que depois do meu erro me recebeu de braços abertos sem falar. Eu te disse: te amamos muito, mãe. E apesar de meus cabelos brancos, você continua querendo me proteger, me mostrar o caminho, me guiando na estrada da vida, sem cessar, sem cansar, me levando na mão como se fosse aquela criancinha de ontem. Mãe, hoje eu sou mãe e tento imitar os seus passos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas você foi e será a minha inspiração para ser uma pessoa melhor. Mãe, você mostrou que com a luta, esforço, dedicação, fé, ou melhor, muita fé e confiança no Pai, nós conquistamos o que nos é necessário e de direito. Mãe, você é o representante do amor divino no mundo, ensinando-nos o perdão, o amor, a amizade. E com esses exemplos de bondade e sacrifício, que não medem esforços, com certeza seremos pessoas melhores. Essa prece é para todas as mamães, para todas as vovós, bisavós e todas as mães do coração que nós encontramos no caminho. Desejamos a todas um feliz Dia das Mães. Assim seja. Pois é, estou aqui, né, me segurando também. Bom domingo a todos. O nosso primeiro aviso de hoje é que nós gostaríamos de convidar a todos os jovens acima, né, de 13 anos para participar desse retiro
que esse ano será virtual, será feito pelo Centro Espírita de Danbury, mas também está tendo apoio da Federação Espírita Americana, e eles nos pediram para convidar a todos os nossos jovens, já que esse ano será virtual, será no dia 21 de maio, de 8 às 10 da noite, e no dia 22 de maio, de 7h30 às 10 da noite. Isso é o Eastern Time, né? Eles estão 1 hora na frente, lembrando desse detalhe. Aqui tem um website onde os jovens podem fazer o registro, e eu também colocarei essa informação no nosso website e em todas as nossas social medias também. Então, fica aqui o convite para todos. Agora, uma outra novidade é que nós vamos ter um piquenique. O Sunrise, nós estamos organizando esse piquenique para que todos nós possamos nos encontrar novamente e celebrar, né, mais um ano, um final de ano, como a gente fazia antigamente quando era presencial, geralmente antes do final do ano escolar, quando a gente também termina algumas atividades do Sunrise, antes de entrarmos, né, em férias, nós fazíamos uma confraternização. Então, esse ano, nós vamos ter essa confraternização no parque, está aqui o endereço, a data, o local, mas pedimos que cada um de vocês traga a sua própria cadeira e seu próprio lanchinho ou almoço, como preferirem, né? Devido ao Covid, nós não vamos poder dividir, né, alimentos esse ano. E nós teremos uma atividade programada para as crianças e para os teens. Eu também vou colocar o meu telefone aqui no chat, assim que eu acabar de falar, e quem tiver interessado em nos ajudar na organização desse piquenique, por favor, entre em contato comigo, nós vamos criar um grupinho, né, para que nós possamos organizar da melhor forma possível esse evento para todas as famílias. E lembrando, no dia 23 de maio, nós teremos a nossa querida Suzana Simões, será o nosso palestrante convidado desse dia, será em inglês, e lembrando também que os nossos jovens estarão atendendo essa palestra conosco nesse dia. E é o mesmo horário aqui nosso de todos os domingos, de 10h30 a 11h30. No mais, eu só gostaria aqui de mostrar para vocês rapidamente que toda essa informação que eu falei já está no nosso website dentro do Message Board. Então, quem não teve a oportunidade de anotar as coisas ou quiser ver depois com mais calma, já está aqui no nosso website, e eu também estarei colocando dentro do nosso Facebook e Instagram. E aqui agora eu deixo o meu telefone com vocês aqui no chat para quem quiser ajudar no piquenique. No mais, boa semana para todos. Tchau, gente. Bom dia. Bom te ver, Gi. Oi, mãe da Cristina! Dona Vilma, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as lindas mães. Obrigada pela homenagem. Obrigada, ficou muito lindo, muito lindo. Manda um vídeo, põe o vídeo, manda o vídeo nessa comunicação interna. Eu quero esse vídeo, está muito bonito. Tá bom. Gi, muito obrigada, mãe. Dia das Mães. Beijo para todos. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Faltou de novo o Jornal Nacional, mas tudo bem. Próxima vez eu vou estar mais atenta. Esse não é o Valmar, não é a Marilena, viu? Um beijo, pessoal.